Graças a Deus. 23 horas em ponto, estamos aqui mais uma vez, sendo grato. Quando a gente faz algo por gratidão, quando a gente faz algo porque a gente ama, quando a gente faz algo porque a gente acredita, quando a gente faz algo que não abre mão e a única opção que a gente coloca na nossa cabeça é vencer. Porque para aquele que tem a cabeça firmada no propósito, uma cabeça determinada, a única coisa que vai acontecer com você é que você vai vencer. Não acontece outra coisa com alguém que seja determinado, alguém que faz a diferença em tempos difíceis, alguém que vê a solução em meio às dificuldades, às diversidades. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre você ser uma pessoa determinada. Você quer conhecer uma pessoa determinada? Você quer conhecer uma pessoa determinada? Coloca ela em meio à diversidade da vida e descobre se essa pessoa é uma pessoa determinada. Porque as pessoas determinadas não tem nada que possa lhe parar, nada que possa fazer você desistir. Não existe nada que possa fazer você amolecer na guerra. E quanto mais forte for a guerra, mais você encontra força, porque aquele que te fortalece é o Senhor que criou os céus e a terra. E hoje eu quero falar com pessoas que são determinadas, pessoas que não abrem mão da sua vitória. Irmã Aldina, graça e paz. Eu quero falar com pessoas, sabe? O meu propósito aqui é passar a fé, passar a certeza para você que entende assim, para você que entende. Deixa eu falar uma coisa para você. É na guerra que descobre os heróis, é no combate que descobre as pessoas determinadas, as pessoas focadas. Em meio às lutas é que se descobre quem é murmurador, quem só reclama ou quem avança. Em meio à dificuldade, a criatividade vai a mil e vai chegando ao ponto. Por que eu digo isso? Porque eu sou uma pessoa determinada. Eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo e sei da adversidade, mas em meio à luta eu só tenho uma saída para mim vencer. Só uma saída para aquele que quer determinar a sua vida, sabe? Alguém aconselhou Jó assim: determinando tu alguma coisa, seja firme, seja determinado. Sabe, o mundo não é para os fracos, o mundo não é para as pessoas fracas. Sabe, épocas e épocas são selecionados. A seleção da natureza, a própria natureza seleciona os mais fortes, os mais determinados, os mais ousados. Em meio a grandes lutas, nasce do pó alguém que vai se tornar grande. Eu quero que você leve essa palavra para o seu coração, porque se você começar a ter os olhos de águia, se você começar a ter a mente de Cristo, se você começar a ter a posicionamento de alguém que realmente vai vencer, você não espere que seja fraco. Sabe, não existe ambiente que seja fraco para forjar um bom vencedor. Na verdade, Jesus disse assim: mais que vencedor. Deixa eu falar uma coisa para você. É no meio da campanha, é no meio
adversidade que nasce o mais que vencedor. Eu vou mais fundo com isso. Sabe, você tem que ser forte. Porque as lutas, elas vão estar aí todos os dias. Os combates, as guerras, os conflitos internos e externos vão estar todos os dias. Mas você tem uma palavra. Jesus disse que nós somos mais do que vencedores. Eu me apego a essa palavra. Eu sou determinado na minha vida. A nossa irmã Ana Maria, graças a paz. Então, veja bem o que eu estou informando para você. O mundo não é para os fracos. O mundo não é para as pessoas fracas. Essa terra é para as pessoas fortes. Deixa eu falar uma coisa. O céu é para as pessoas fortes. Você sabe o que Jesus disse? Que é pelas forças que entra no reino do céu. É pela força. Sabe o que Jesus disse? Que os que perseverar até os fins é que serão salvos. Jesus está dizendo que as coisas é para as pessoas determinadas, para as pessoas perseverantes. Uma vez Jesus fez uma parábola e disse assim: o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. E ele conta essa parábola de uma viúva que ela estava determinada a resolver o seu problema. Essa viúva, ela disse que não se aquietava enquanto ela incomodou aquele juiz. Sabe aquele juiz que não temia os homens nem a Deus? Que ele não tinha respeito por nada? Aquela viúva ficou batendo. Seja uma pessoa determinada. Jesus contou essa parábola explicando que o mundo não é para os fracos, o céu não é para os fracos. Se você está fraco, deixa eu falar uma coisa para você. É na fraqueza que Jesus se fortalece. É aí que ele aparece. É aí que você entende que ele está fazendo a obra contigo. Sabe, você precisa ser determinado. Sabe, pessoas fracas, deixa eu falar uma coisa para você. Pessoas fracas se apegam com coisas fracas, com ideias fracas. Pessoas fortes se apega com a voz de Deus, a palavra do rei. Sabe, quando você pega a palavra do rei, que ele diz assim, ó, eu vou te dar autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vai te abalar, nada vai te vencer. Você pega a palavra. Sabe, eu fico tão pensando quantas pessoas deveriam estar vencendo nessas horas. Mas o medo, o pavor tem tomado de conta e tem feito a pessoa ficar fraca. Tem feito essa pessoa ficar desanimada. Eu quero que você levante sua cabeça hoje para quarta-feira, agora que vai chegar amanhã. E eu te digo uma coisa: o mundo não é para os fracos. Nunca vai ser. Eu vivo uma vida de vencedor. Eu venço porque eu sei com quem eu ando. Eu sei em quem eu tenho crido. Sabe, o apóstolo Paulo dizia assim: eu sei em quem eu tenho crido. E o meu Senhor nunca perdeu, nunca falhou, nunca sofreu uma derrota, nunca. E Ele garante que estaria conosco até a consumação dos nossos dias, todos os dias confirmando a sua palavra. Então, vencedor, vencedora, escute isso. Não se apegue em cordas fracas, não se apegue em coisas, ideias, não se apegue em conversas fracas, se apegue na palavra do rei. Se o rei te deu uma palavra, se apegue a ela e seja uma pessoa determinada. Seja uma pessoa que não olha o problema, não foque no problema, foque seus pensamentos, foque a sua determinação na procura da solução.
Quando tem um problema, não olhe para o problema, procure a solução. A solução tem. O nosso Senhor Jesus deixou escrito pelo seu Espírito Santo ao apóstolo Paulo o seguinte: ele disse que para todos os problemas, ou para todas as situações, ou para todo tipo de tentação, haveria um escape, uma saída. Tem uma saída, sim. Sempre terá uma saída. Sabe, eu sou uma pessoa muito determinada no que eu quero, nos meus propósitos. Também tenho consciência, não sou imprudente, não sou inconsequente, não. Eu sei que tem lutas, eu sei que tem desafio, eu sei que tem muitas guerras, eu sei que tem muitos conflitos, eu sei que tem barreiras, mas é isso que eu me fortaleço. Por isso que o apóstolo Paulo fez questão de dizer assim: irmãos, te fortalece no Senhor e no seu poder. Sabe por quê? Porque só os determinados vencem. Só os determinados não desanimam. Sabe, pessoas fracas se desviam do caminho do rei. Pessoas fracas, elas desanimam dos propósitos. Pessoas fracas tudo que começa não termina. Pessoas fracas, eles não conseguem nada. Eles avançam um palmo e voltam mais de metros. São pessoas que não conseguem se equilibrar num posicionamento. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, seja uma pessoa determinada. A dificuldade já faz parte do processo. Você sabe o que eu mais passei na minha vida nesses últimos anos? Foram lutas, uma após a outra. Sabe, eu mexo com o povo de Deus, eu mexo com a igreja, encontrei adversidades e mais adversidades. Mas sabe o que aconteceu no meio dessas adversidades? Eu estou me tornando mais forte, mais determinado, mais focado nos meus objetivos. Não desanima, não. Os fracos sempre morrem. Os fracos sempre ficam para trás. Se eu te falar, os fracos sempre murmuram. Os fortes pensam. Os fortes, eles são criativos. Os fortes são produtivos. Eles passam o tempo todo pensando em produtividade, em como criar, em como avançar, em como estabelecer novas metas, como alcançar novos objetivos, até o reino do céu é assim. Até o reino do céu é assim. Se você não for uma pessoa determinada, você nunca chegará a alcançar o reino do céu. Por quê? Porque eu digo, porque para ir para o céu, você tem que passar por 4 classes de espíritos: principado, potestade, forças e legiões. Você tem que vencer o mundo espiritual. Por isso que o homem natural não entende as coisas espirituais, mas os espirituais entendem tudo e não são discernidos pelos outros. E quando você se torna uma pessoa forte, a diversidade. Você sabe que um soldado tem um filme muito legal que eu gosto de vez em quando estar assistindo ele. Não é por causa, é porque ele é um filme histórico. É uma história dos 300, onde fala dos espartanos. E o rei Leônidas, ele pegou 300 homens. 300 homens. O cara, quando é determinado, isso é história, isso não é ficção. Isso é uma história que aconteceu. De um rei determinado, de um povo que tinha uma determinação na vida. Sabe, o povo de Deus precisava aprender essas coisas. Precisava aprender que em meio a tantas lutas, aí é a hora de você aparecer, como no dia que Davi aparece e vence Golias. O povo cheio do Espírito Santo deve aparecer. A criatura espera a manifestação dos filhos de Deus para libertá-los. Sabe, e como eu falei, Leônidas ele vai seguir para esse combate e no caminho ele encontra outras pessoas que queriam se unir a ele e de repente
Esses outros dizem assim: e se você trouxe só esses punhadinhos de gente? E aí Leônidas pergunta para os soldados dele, os que estavam com ele, qual era a profissão deles. E cada um vai respondendo. Então ele vira para os espartanos e pergunta qual era a sua profissão. Sabe, a profissão dele era guerrear, era guerra, numa voz só. Você sabe que isso tem a ver com o entendimento quando Jesus disse através de apóstolo Paulo que a gente deve ter o mesmo espírito, os mesmos pensamentos. Nós somos de Cristo, somos do maior exército, de um maior general que já existiu e que existe até hoje. Nós somos combatentes da fé, nós somos pessoas determinadas. Se você é uma pessoa determinada, o seu futuro é a vitória, sem dúvida. Sabe o que eu acho mais legal nesse filme dos espartanos? É que quando no último momento ele fala uma coisa incrível para os soldados, para os espartanos. Eles dizem que tomariam café naquela manhã, mas à noite eles jantariam no inferno. Sabe, eu sei que eu estou falando do Esparta. Ele diz assim: nós vamos jantar. Ele estava dizendo assim: nós vamos morrer. Você sabe o que acontece com o servo do Senhor quando ele morre? Se ele morrer de manhã, ele vai jantar no céu, vai almoçar no céu. Sabe, soldados determinados, o prazer dele é morrer no campo de batalha. Os filhos de Deus que se levantam nesse período são pessoas determinadas. Eu espero que você seja uma pessoa determinada, não seja uma pessoa fracassada, não seja uma pessoa que desiste com facilidade. Seja uma pessoa pronta para vencer na guerra, para equilibrar sua mente com a palavra de Deus, que é o nosso rei. Sabe, Esparta era uma cidade da Grécia, um lugar, um reino da Grécia, mas nós somos do reino do céu. E Jesus nos mostrou que ele também é determinado. A determinação de nosso general foi tão grande que ele sofreu morte de cruz e não beirou sobre isso. Ele se entregou. Ele se entregou para morrer por mim e por você. Hoje, se eu sei que você tem amor, se você tem o verdadeiro amor na vida, seja uma pessoa determinada para morrer pela causa, para determinar. E qual é a causa? Que você vença. Pelo menos você deve ser uma pessoa vencedora. Pelo menos você deve ser uma pessoa que não vai abrir mão da sua vitória, até porque é maior o que está com a gente do que o que está aí fora. O Espírito do Senhor vai levantar você, vai nos levantar ainda esse ano. Nós contaremos muitas vitórias. Eu contarei muitas vitórias. Para mim não existe fracasso, existe lições. Para mim não existe erros, existe lições. Eu aprendo com os erros. Para mim, erro é quando a pessoa continua errando na mesma coisa. Sabe, eu estou aqui simplesmente para ser grato e tentar alcançar uma única pessoa. Uma única pessoa que aprenda a ser determinado. Porque uma coisa que eu faço na minha vida, disse o apóstolo Paulo, é prosseguir para o alvo. É prosseguir para o objetivo, é alcançar o propósito. Deixa eu falar uma coisa, uma pessoa determinada, tudo que ela faz tem um propósito. Se você é uma pessoa determinada, tudo que você faz tem um propósito. Se você está andando sem propósito, então você não é uma pessoa determinada. Você deve saber o que vai fazer amanhã. Você deve fazer o que vai correr atrás amanhã. Você deve saber o seu objetivo. Você vai focar. Não foque, porque estamos na pandemia e não estou empregando. Não acredite dessa forma. Tem uma vaga de trabalho lá fora para você. Você sabia disso? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós tínhamos uma irmã que estava parada na igreja e a gente deu essa palavra e ela já está trabalhando. Em meio a essa situação, ela está trabalhando. Ela recebeu a palavra, porque não adianta só nós falar.
Você tem que receber a palavra e ser uma pessoa determinada. Não foque, não fique escutando as conversas de fora. Mantenha o seu foco dentro. Porque aquele que abre porta e ninguém fecha. O que fecha a porta e ninguém abre. O Senhor Jesus é aquele que despedaça a porta de bronze, né? Ele quebra os ferrolhos de ferro. O Senhor Jesus é aquele que, ainda que você ande pelas águas, se afunde nas águas, ela não vai te afogar. Ainda que tu ande pelo fogo, ele não vai te queimar. Nós temos que ser determinados, ser uma pessoa determinada de acreditar na palavra do Rei, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem. Por isso que o Evangelho é loucura para os que creem. Por isso que as pessoas fora, ela não entende isso. Como é que ela vai entender o que eu estou dizendo aqui agora? Porque para mim, o que para você parece aflição agora, não dá para se comparar com a glória que Deus vai te revelar logo após tudo isso. Então a revelação, ela chega e eu tomo posse dela e acredito e vou para frente. Eu não abro mão dos meus propósitos, da minha vitória, do que eu tenho que fazer, das minhas orações, das minhas leituras bíblicas, do que eu tenho que fazer, né? E quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu não abro mão, eu faço. Determinando tu alguma coisa, seja firme, seja uma pessoa determinada, seja uma pessoa que tem vontade de alcançar. Não olha para as informações fora, olha para as informações que Deus te deu. Uma coisa bonita que eu vi no rei Ezequias, que começa ali em 2 Crônicas 29 e vai até o 32, esse capítulo ficou só para ele, para contar a história de homens determinados, homens que buscavam, homens que em meio às lutas, quando as forças dele não tinha mais força para guerrear, Deus enviava um anjo para ajudar. Sabe por quê, irmão? Porque pessoas determinadas são ajudadas por Deus. Não vai pensar que pessoas fracas, pessoas que murmuram, pessoas que ficam só reclamando da vida, vai ser ajudado por Deus, não. Quem vai ajudar, quem Deus ajuda, são pessoas determinadas. Deus olha e sonda nosso coração, Ele sabe que eu sou determinado e que nada pode me parar. Em meios, todos os vendavais que já aconteceu comigo, todas as perseguições, todas as rebeliões que eu já enfrentei, todo tipo de coisas que eu já enfrentei, só me tornou mais forte, porque o Senhor é um Deus que ajuda. Ele ajuda. Você sabe que por que Jesus não pegou Pedro antes de ele afundar? Você sabe por que Jesus não pegou Pedro quando estava andando sobre as águas? Quando ele começou a querer afundar, Jesus deixou ele descer até a única coisa que ficou de fora foi suas mãos para cima. Quando só ficou suas mãos para cima, ele pega ele pela mão e ajuda. Por isso que a palavra de Deus diz que o nosso Deus nos pega pela mão e nos ajuda. Que nada vai dar certo, Deus vem e te ajuda. Mas isso tem que estar determinado no seu coração. Sabe quantas pessoas estavam lá no barco? 12 pessoas no barco, mas só um teve coragem de sair. E ainda assim tem gente que quer criticar Pedro. Ele teve coragem de sair do barco. Sabe quem somos nós para criticar o apóstolo Pedro? Dos 12, ele saiu do barco. Ele teve coragem. Ele foi determinado. Ah, mas depois ele teve medo. Não interessa depois, interessa o que ele é determinado. E é para ele que Jesus diz que, olha, eu vou te dar a chave do reino dos céus. Porque pessoas determinadas têm a chave de Davi, aquela chave que abre, aquela chave que fecha. Sabe, se você for uma pessoa determinada, eu vou te ver no sucesso da vida. Ah, mas estamos passando esse momento difícil. É por isso que a palavra está dizendo, nós estamos passando e vamos passar, mas vamos passar com objetivo, posicionados, determinados.
os fortes vão ser selecionados e eles serão mais do que vencedores. Se você é forte, eu vou te conhecer depois disso. Eu vou te conhecer depois. Eu vou te conhecer. Eu vou te ver. Sabe o que eu mais ensino na nossa congregação, nossa igreja é: seja forte. Pare de ouvir todo esse tipo de informações negativas. Ouça a palavra de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Sabe, Daniel também teve um tempo onde houve um decreto. E o decreto era o seguinte: todo mundo tinha que adorar aquele Deus. O decreto era esse. Sabe o que era Deus? A imagem do rei. A imagem que ele foi feito lá para todo mundo adorar. Aqueles 3 jovens não adorou. E o que aconteceu? Me diga o que aconteceu. Os 3 jovens foram para a fornalha. E quem estava com ele? Jesus. Daniel era proibido fazer outra oração a outro Deus, a outros deuses, a não ser os deuses de Babilônia. Mas Daniel disse: não, é 3 vezes no dia, e de porta aberta. Pegaram ele, jogaram na cova do leão. Mas o que aconteceu? Deus estava com ele. Tem um decreto aí. Tem muitos decretos agora. Nós estamos num período onde nem sabemos mais nem que tipo de decreto vale. Uma hora o decreto está de um jeito. Eu mesmo estou sem saber que tipo de decreto está valendo para amanhã. Porque tem decreto demais. É decreto um em cima do outro. Então, eu não estou interessado em decreto. Eu estou interessado em ouvir o que Deus tem para fazer. É disso que eu estou interessado, meu irmão. Minha irmã, é disso. Por isso que o evangelho é loucura. Sabe, eu amo a palavra de Deus, porque eu sei que Ele pode todas as coisas. É Ele que me fortalece em todas as coisas. Eu continuo nas minhas orações, continuo fazendo o que tem que ser feito e pronto. Eu tenho uma determinação na minha vida. Para mim, eu creio que todas as coisas são possíveis a quem crê. A possibilidade para você levantar dessa cama, a possibilidade de você ser curado, a possibilidade de você ser abençoado, a possibilidade de abrir uma porta de emprego em meio a essa situação todinha, a possibilidade para tudo, porque tudo é possível a quem crê. As informações de fora não me contaminam. O que me contamina é o Espírito Santo que me dá essa alegria de falar a você nessa noite, nessa hora. Seja determinado. Projetou alguma coisa? Seja determinado. Amém? Seja determinado no que você está fazendo. Não desista. Não tenha medos. Porque o Senhor é o que nos esconde, é o que nos guarda, é o que nos protege. Seja determinado. Seja determinado. Seja uma pessoa que não se abala diante da adversidade. É aí que nasce os heróis. É aí que nasce o grande rei como Davi. Nasceu nessa hora, onde todos estão tremendo por causa de Golias, onde todos estão tremendo por causa de situações, onde todos estão tremendo e se acovardando por causa de muita coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho sido muito abençoado fazendo o que eu estou fazendo aqui agora. Eu recebi uma bênção muito importante, sabe? Eu recebi uma bênção e tenho uma bênção grande na minha vida, que é a minha família. Eu tenho filhas e filhos determinados, esposa determinada. Eu tenho um povo que anda comigo e que são bem focados, em meio às enchentes, às lagações, mas eles são determinados. E tudo isso vai passar. A vida passa, e os que esperam no Senhor, e os que esperam no Senhor, sim, só os que esperam no Senhor, sim, serão recompensados. Amém? Eu vou fazer uma oração. Meu Deus, eu quero te pedir uma bênção sobre as famílias da terra e todos que estão vendo e ouvindo este momento. E se essa pessoa por acaso está fraca, está desanimada, eu digo,
nessa hora, receba do Espírito de Deus e seja determinado, pelo sangue de Jesus. Amanhã, às 23 horas, eu estarei aqui de novo, em nome de Jesus. Quem sabe, alcança uma pessoa, e alcançando uma, já estou fazendo um trabalho bem determinado. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus.